A você que acessou este vídeo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Meu nome é José Victor e hoje estou aqui mais uma vez para orar com você. Por isso já peço que você deixe o seu gostei. Se ainda não é inscrito, eu te convido a você a se inscrever neste canal e ativar o sino das notificações e enviar este vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, porque com certeza você será edificado pela palavra de Deus. E desde já, convido você a meditar comigo no Salmo de número 115, a partir do verso 1, está escrito: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. Amém. Existe uma atitude que constantemente eu faço e creio que você também deve fazer. Quando nós paramos para observar a natureza, a criação, a vida, nós podemos então chegar à mesma conclusão: que há um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E aqui no Salmo de número 115, é esta a mensagem que o salmista quer nos passar ao lermos esta preciosidade das Escrituras. O Salmo de número 115, no contexto judaico, ele compõe o inário de louvor a Deus do povo judeu. Este salmo, ele é um louvor, o qual a pessoa que ministra esse louvor conclama todas as repartições do povo para que louvem a Deus. O salmista, ele começa se referindo à repartição sacerdotal, ou seja, aqueles que eram encarregados de cuidar do culto a Deus, quando ele diz casa de Arão. E posteriormente, ele vai se referir ao povo israelita quando ele diz a respeito de Jacó. E depois ele se refere ao povo na sua totalidade, possivelmente aos estrangeiros, dizendo que eles devem confiar no Senhor. Pois aqui o salmista, ele apresenta a grandeza do nosso Deus e, além do mais, ele faz o contraste entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses, os deuses pagãos. E a primeira lição que aprendemos a respeito do nosso Deus neste salmo é que ele é soberano. O salmista, quando responde à pergunta dos pagãos, que é a seguinte: onde está o seu Deus? E então o salmista ele responde: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus é soberano. Deus, ele está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida. Deus não precisa de conselho de homem ou de nenhuma palavra humana
porque Ele mesmo é o dono e Pai da sabedoria. Pelo contrário, é o Senhor que nos aconselha, é o Senhor que nos dá a palavra de sabedoria. E eu quero te dizer que Deus está no controle da história e que Ele está também no controle da sua vida. Talvez você pense que a sua vida ela está como um carro sem freio diante de um desfiladeiro. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle da sua vida e que as rédeas da sua história estão severamente nas mãos de Deus. Tenha esta convicção e de que Ele fará conforme a vontade dEle, não como a sua, pois a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. A vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. E nós não podemos compreender em sua totalidade as bênçãos em que está no fato de obedecermos à vontade de Deus. E a Ele seja dada a honra e seja dada a glória. E aprendemos também que o nosso Deus ele é vivo. O salmista ele faz uma severa advertência contra aqueles que adoram ídolos, contra aqueles que adoram imagens de escultura. O salmista descreve esses ídolos, essas esculturas, como pessoas mortas ou como objetos mortos, objetos inanimados, como de fato são. Os ídolos eles possuem mãos, mas não podem operar. Eles possuem olhos, mas não podem ver. Eles possuem nariz, mas não podem sentir cheiro. Eles possuem garganta, eles possuem boca, mas não podem falar. E, portanto, assim, não podem receber adoração e, quanto mais, agir em favor daqueles que o invocam, que o adoram. Por isso, todo aquele que adora um ídolo, seja uma escultura, seja uma imagem, ou qualquer outro objeto ou pessoa no lugar de Deus e dá a glória para essa pessoa ou objeto como se fosse um Deus, esta pessoa se torna vão. Da mesma forma com que os ídolos são coisas vãs, que não podem agir em nosso favor. Mas o Deus verdadeiro, Deus de Israel, Ele pode agir em seu favor. Ele é o único digno de toda adoração. Ele possui ouvidos, espiritualmente falando, e Ele pode ouvir o seu clamor. Ele possui narinas, e narinas no contexto espiritual e do Antigo Testamento nos falam de receber adoração. O nosso Deus, Ele recebe a adoração daqueles que o adoram em sinceridade. E o único que é digno de toda a nossa adoração. Por isso adore o nome do Senhor, não pelo aquilo que Ele pode fazer, mas sim pelo aquilo que Ele é, e Ele é Deus. E o nosso Deus, Ele possui mãos, e portanto assim pode agir. Os ídolos, apesar de terem mãos, não podem agir em nosso favor. Pelo contrário, aqueles que os guardam em seus lares, constantemente têm que removê-los, mudá-los de lugar, ou até mesmo levá-los para o concerto, ou jogá-los fora quando eles quebram e substituí-los por outro. Mas o nosso Deus, Ele é diferente. O nosso Deus, Ele possui mãos e não necessita que homem algum o carregue nem o transporte. Mas é Ele sim que sustenta com as suas mãos a nossa vida. E quando nós não temos forças para caminhar, Ele então nos toma em suas mãos e nos leva até o descanso. Deus está e tem o poder de operar na minha e na sua vida, porque Ele é vivo, porque Ele é poderoso. E além do mais, a Bíblia nos fala que aqueles que adoram os ídolos se tornam semelhantes a eles, inanimados, incapazes, pois se nós adoramos um Deus falso, consequentemente a nossa vida também
será uma falsificação de felicidade, uma falsificação de contentamento, uma falsificação de paz. Mas quando servimos o Deus verdadeiro, nós temos a salvação, que é a maior bênção de todas. Nós temos a verdadeira paz, nós temos a verdadeira alegria. E a nossa vida, ela é abundante, porque o Deus o qual nós servimos, Ele é vivo e pode operar em nosso favor. E por fim, a última lição que o salmista nos ensina, que o nosso Deus, Ele é digno de todo o louvor. Por isso, louve ao Senhor, bendiga o seu santo nome, porque Ele é o único digno de toda adoração e de todo louvor. Fale o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, pois Deus, Ele quer ouvir de sua boca uma ação de louvor, um sacrifício de louvor. Mas é necessário que você deixe o Espírito de Deus entrar em seu coração, para que assim você seja um verdadeiro adorador do Deus vivo, pois o Deus o qual nós servimos, Ele é digno de toda a adoração e nele devemos depositar a nossa confiança. Por isso, se você ainda não serve a este Deus, eu convido você a aceitá-lo, a aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse: ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. O único caminho que leva a Deus Pai é somente Jesus Cristo, o Deus Filho, o Deus que se fez homem e morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso hoje, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus Cristo e então adore este Deus, sirva a este Deus e deixe Ele dominar a sua mente, dominar os seus pensamentos e sentimentos, e que a vontade dEle reine sobre a sua vida. Por isso eu te convido a você a tomar esta decisão hoje. Amém? E neste momento eu gostaria de orar com você. Volte seu coração para Deus e clamemos ao nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro diante da Tua presença. Senhor Jesus, peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Reconheço, meu Pai, que sou um miserável pecador, mas peço a Tua bênção, meu Deus. Senhor, eu oro em favor desta pessoa que irá ver este vídeo. Deus, Espírito Santo, se porventura ela ainda não fez um compromisso com o Senhor, que o Senhor, Deus, Espírito Santo, venha convencer o coração dela do pecado, da justiça e do juízo. Que ela venha arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Ti, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai amado, e que ela possa, meu Deus, ó Pai amado, ter o Senhor como Deus da sua vida, porque é somente o Senhor que é digno de toda adoração e para isso o Senhor nos criou, meu Pai, para que adorássemos ao Teu nome, Senhor. Senhor Jesus Cristo, salva, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, que com a Tua salvação, que é a maior bênção de todas, que um homem pode receber, com a Tua salvação vem a libertação. Senhor Jesus Cristo, liberta, meu Pai, esta alma que está sendo escravizada pelo pecado. Senhor Jesus Cristo, se for da Tua vontade, cura, Senhor, também este querido, meu Deus, que está passando por algum processo de enfermidade, este homem, esta mulher. Senhor, meu Deus, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha libertar, meu Deus, de todo o mal, Senhor. Abençoe a vida deste homem, desta mulher, meu Pai. Senhor, é o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor.